Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar a respeito de dívidas, não é verdade? E dívida é um assunto bastante interessante. Quando a gente fala com o brasileiro, praticamente todo mundo tem uma dívida, não é verdade? E às vezes a gente não sabe trabalhar com essas dívidas. Às vezes eu tenho dívidas e não sei como renegociar. Então o nosso tema do vídeo de hoje é exatamente como renegociar dívidas. Vamos lá aos nossos objetivos do vídeo? Então, saber o momento que nós temos para negociar dívidas é muito importante isso. Conhecer as estratégias para uma boa negociação de dívidas e praticar uma dinâmica de renegociação de dívidas, que isso é extremamente importante quando a gente está com uma dívida. Então vamos lá? Vamos lá, negociação de dívida. Vocês conhecem quais são as estratégias para uma negociação de dívidas? Acho que a maioria ainda não está vivendo uma situação de dívida. Talvez a sua família esteja. Mas será que vocês conhecem como negociar essas dívidas? Tem alguma dica já para os seus colegas de sala de como você já viu seus pais, seus responsáveis renegociar uma dívida? Vamos à frente. Em qual é o melhor momento para se negociar essas dívidas? Tem um momento que é mais interessante. Qual seria esse? Vocês sabem como fazer os cálculos de desconto das dívidas negociadas? Porque os bancos, as lojas têm critérios dessas negociações. Acredito que vocês já viram aquelas propagandas que saem na televisão dizendo assim, agora é um feirão de renegociação de dívidas. Não interessa onde você tem a sua dívida, traga aqui que a gente vai negociar. Esse é um excelente momento de você negociar a sua dívida. E hoje em dia também é feito esse feirão online, ou seja, você faz a proposta dentro dos parâmetros que normalmente cada um das empresas ou das financeiras ou bancos vão dispor, e daí se você colocar dentro dos padrões, a dívida será negociada com um desconto bastante interessante e que você se livra dessa dívida e volta a ter o crédito na praça. Então vamos lá. A maior dificuldade do inadimplente tem sido vencer as altas taxas de juros, pois mesmo pagando parte dos débitos todos os meses, a incidência de mais juros faz com que as dívidas continuem crescendo, virando a famosa bola de neve. Essa é uma citação do livro do Lages de 2021 e que conta exatamente um grande problema que quando a gente trata com dívida, por exemplo, aquilo que a gente sempre fala, né? Nosso maior vilão atual é o cartão de crédito. Não é o único, mas é um grande vilão. Por quê? Porque os juros nominais deles são extremamente altos. Então, aquela coisa, se eu pagar apenas o mínimo da fatura, você vai tendo juros sobre juros e aquilo, depois de alguns meses, a dívida pode multiplicar várias vezes. Então, por isso, temos que saber quando está acontecendo já para negociar, no caso do cartão de crédito, o mais rápido possível, tá? Exatamente para você baixar essa taxa de juros, ou mesmo mudar o sistema, ver outras maneiras de empréstimo que você possa fazer pagando uma taxa muito menor. E isso vai economizar muito do juro, porque senão, juro sobre juro, a dívida começa a se tornar muito grande, que é a famosa bola de neve. Vamos à frente. Negociação de dívidas. Imagine que vocês têm uma dívida de R$1.000 e parcelaram em 12 vezes de R$110. Porém, vocês não conseguiram pagar esse valor da parcela e renegociaram a dívida. Portanto, a nova parcela agora passou a R$80. E agora vocês vão pagar em 24 meses. Qual é o principal erro no momento de quitar as dívidas? Qual você acha que é? Primeiro, um grande erro do brasileiro quando vai fazer uma compra ou renegociar uma dívida é ver primeiro se cabe no orçamento sem se preocupar quanto está pagando no final. Então isso tem que se tomar muito cuidado, como é este caso do exemplo. Antes estava parcelado em 12,
agora passou para 24, ou seja, dobrou o número de meses, consequentemente. Ah, mas diminuiu R$30. Sim, mas você vai pagar em 24 meses, então você vai pagar muito mais. Então, renegociar demais a dívida com o objetivo de pagar uma parcela menor, isso talvez seja o principal erro que o brasileiro tem, e não é um erro particular, infelizmente é um erro global, né? Mas por que isso é um erro? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A dívida era R$1.000, né? O que aconteceu? Quando ele estava parcelado em 12 vezes de R$110, a dívida que era de 1.000 subiu para R$1.320. Ou seja, nós estamos pagando um juro aqui de R$320, a mais de 30% de juros em 12 meses, não é verdade? Agora, quando eu começo a pagar 24 vezes de 80, a dívida passa a ser R$1.920, ou seja, a dívida quase dobra nesse período, ou seja, você tem quase um juro sobre juro de quase 100%, ou seja, a gente pode dizer que nesse valor aqui a gente chegou a 200% da dívida. Então, parece que é interessante, mas vocês vão ver aqui que deu R$600 de aumento de juros, você baixando em R$30 apenas a parcela. Então a gente, na hora de renegociar, não ficar só contente, esse valor eu consigo pagar, porque isso pode comprometer o teu orçamento futuro. Então, na hora de renegociar a dívida, a gente tem que fazer esse tipo de conta. Quanto que você está pagando no mês e quanto que será o total da dívida. Isto é extremamente importante, tudo bem? A partir de agora vocês vão fazer isso. Então, vocês viram que houve um aumento muito grande. Continuando. Como não cair na cilada de pagar mais juros ao renegociar dívidas? Vamos lá, conversar primeiro. O primeiro passo é o conhecimento, como tudo na vida, gente. Se eu conheço, eu consigo tomar decisão. Não é apenas informação, como muita gente acha. Nós estamos na era da informação, mas se eu não souber o que fazer com essa informação, eu não consigo tomar boas decisões. Então, o conhecimento é extremamente importante. O que é o conhecimento? É exatamente a informação para eu tomar a decisão que vai formar o nosso conhecimento dentro de educação financeira. Então, o primeiro passo é o conhecimento, ou seja, conheça suas dívidas, saiba sobre as taxas de juros que estão sendo cobradas, os descontos aplicados em caso de antecipação das parcelas e, a partir daí, uma outra regra muito importante: planeje para não deixar de pagar essa dívida, porque senão você vai ter que entrar numa nova renegociação e daí, pelo contrário, você vai pagar ainda muito mais juros. E uma regrinha muito interessante aqui: se você tem dívida, economize, diminua as tuas despesas mensais e consiga fazer antecipações, porque fazendo antecipações você vai conseguir desconto desses juros e seria bastante interessante fazer isso. Continuando. Dite as regras do jogo, ou seja, não sente na frente do seu credor e espera ele simplesmente fazer a proposta. Por isso, o conhecimento das suas dívidas, o conhecimento das taxas do juro, de quanto você vai pagar, quanto você pode pagar, em quanto tempo você pode pagar, é fundamental para você fazer uma contraproposta. Você vai ouvir uma proposta e vai fazer uma contraproposta. Isso significa, então, que a pessoa deve propor ao seu credor o valor que está disposta a pagar para quitar aquela dívida e renegociar a partir do valor estabelecido por ela. Vocês não estão sozinhos na hora de fazer isso, gente, porque é muito importante. Você não está mais devendo, mas também o credor, que é o lojista, o banco, a financeira, também tem interesse que você volte a consumir. Então, na verdade, é uma vantagem mútua e ele também vai estar recuperando uma parte da dívida que ele não recebeu. Então, a gente não está sozinho. O governo federal regulamentou a Lei 14.181 de 2021, que trata sobre endividamento. Então, vale a pena conhecer.
Depois vocês procurem lá, né? Essa lei 14.181, dá um cliquezinho lá e leiam a respeito dessa lei que vai dizer quais são os seus direitos quando você está renegociando essas dívidas. Se tem direitos, também obviamente tem os seus deveres. Vamos agora dar uma olhadinha num estudo de caso aqui. Agora vocês já sabem quais são os primeiros passos para uma renegociação de sucesso. Vamos acompanhar a seguinte situação. Clara está com o nome sujo no mercado por débito do cartão de crédito. Buscando resolver sua situação, entrou em contato com a administradora do cartão para saber qual o valor da sua dívida e foi informada que devia um total de R$4.000. Será que a Clara está sozinha nesse problema dela? Não. Como nós sempre comentamos, né, o cartão de crédito é muito fácil da gente usar, mas também algumas pessoas perdem a noção que tem que pagar depois e não acabam pagando a fatura inteira, acabam pagando apenas o mínimo e se torna uma bola de neve, como aconteceu com a Clara aqui e chegou uma dívida de R$4.000. Então vamos à frente. Clara já tinha juntado uma quantia para quitar a dívida, propondo para a empresa um pagamento total da dívida no valor de R$1.500. Mas a empresa negou e pediu que a Clara pagasse R$1.500 e dividisse o restante em 24 prestações de R$150. A priori, assim, opa, legal, já dá para pagar. Ela queria se livrar dessa dívida apenas com R$1.500, mas houve uma contraproposta do banco dizendo, não, você paga esse R$1.500 e vai pagar o resto da dívida em 24 parcelas de R$150. Aí vem a pergunta, e agora, o que fazer? Vamos acompanhar a seguir para ver o que foi feito. Vamos lá, 24 vezes de R$150 significa que a Clara vai pagar R$3.600, mas ela já vai dar uma entrada de R$1.500, ou seja, a dívida no final vai ser de R$5.100. Quanto que ela estava devendo antes? R$4.000, ou seja, ela está aumentando aqui R$1.100 na sua dívida, né? Nesse parcelamento. Então ela não teria nenhuma vantagem nessa renegociação, e a vantagem tem que ser mútua, tanto do banco quanto de você. Clara recusou essa proposta e fez uma nova negociação. Por isso, a gente conhecendo bem a respeito de renegociação, permite que a gente consiga fazer isso. Então, o que a Clara propôs? Pagar os R$1.500 à vista e mais 10 prestações de R$150. Então, em vez de 24, ela está propondo 10 prestações de R$150. O que vocês acham? O banco vai aceitar ou não vai aceitar a proposta da Clara? Então, o banco, o que aconteceu? Após alguns minutos de negociação, a empresa aceitou a proposta da Clara. Então, ela pagou R$1.500 de entrada, mas 10 vezes 150, num total de R$1.500. Agora eu vou dar um trabalhinho para vocês pensarem, que a gente já começou a falar bastante, né? Então, agora eu vou dar um trabalhinho para vocês calcularem qual foi a porcentagem do desconto obtido pela Clara. Eu vou dar um instantinho só e já voltamos a calcular. Ela, então, pagou à vista R$1.500, 10 vezes 150, que foi R$1.500 também. Qual foi a porcentagem de desconto que ela teve sobre a proposta que o banco tinha feito? Já voltamos para conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Então, eu quero saber qual que era a dívida da Clara mesmo? R$ 4.000, não é verdade? Com esta proposta que ela fez e o banco aceitou, qual foi o desconto que ela teve, gente? Vocês já estão vendo em relação aos outros vídeos que o professor tá com a voz diferente. Tô, né? Assim como a gente mora aqui em Curitiba, Curitiba tem um clima meio lá, o professor não resistiu, acabou ficando com a voz ruim, mas está dando para vocês compreenderem tudo. Vamos ver o caso da Clara ali e ver qual foi o desconto que ela obteve. Então vamos lá. Então, como nós conversamos, ela vai pagar 1.500 mais 1.500 parcelado e a dívida dela era 4.000, 100%. Eu vou ter aqui, então, o desconto que ela teve em relação à dívida dela foi de R$ 1.000, concordam? Então, R$ 1.000, qual vai ser a porcentagem? Multiplicando cruzado e resolvendo, o desconto é de 25%. Eu poderia calcular em relação à proposta que o banco fez, que na proposta do banco ali, qual que seria? Ela teria que pagar 5.100, ou seja, o desconto ainda seria muito maior. Mas daí vem aquela pergunta, professor, por quê? Por que o banco aceitou? Porque o banco, na verdade, existem os parâmetros mínimos do negociador, porque não é o negociador ali que define. Existem os parâmetros mínimos de qual é o valor que eles podem chegar no desconto. Só que, obviamente, eles não nos contam, né? Então, você tem que descobrir que talvez não na primeira proposta você já vai conseguir fechar. Vai fazendo a proposta, mas aumentando não muito em cada uma das propostas, até que chega um momento que você vai chegar nos parâmetros mínimos da operadora de crédito e você vai conseguir o desconto que você tem. Naqueles feirões você consegue descontos ainda maiores, que podem chegar até 90% da dívida. Então vamos lá, uma atividade aqui mão na massa só para a gente treinar um pouquinho essa renegociação que é bastante interessante. Vou propor para vocês, quem está em sala, formar dois grupos. Um grupo que vai representar o endividado e outro grupo que vai representar o credor. Vamos lá. Os dois grupos devem usar táticas de negociação de dívidas. Então vamos lá. Vamos começar. Leia o case, né? E depois inicie a negociação. O pai de Vitor acabou se endividando com o financiamento da sua moto, que é utilizada para entregar produtos, ou seja, delivery. Vender a moto não seria uma boa alternativa, afinal a família utiliza para o trabalho. Como Vitor já conhece as estratégias de negociação de dívida, orientou seu pai a ligar para o banco para saber o montante da dívida. Assim, o banco informou que a dívida estava em R$ 10.000. Então, se ele não usasse a moto, a melhor estratégia seria vender essa moto e pagar essa dívida. Mas como a moto é o que vai trazer renda para a família, não é possível. Então, temos que buscar uma nova estratégia. As estratégias pensadas pela família de Vitor para quitar a dívida. Ou seja, a primeira coisa nós temos que ver como que a gente pode quitar essa dívida pensando primeiro na situação que tem. A família possui R$ 1.300 guardado na poupança, valor que poderia ser dado como entrada da dívida. A renda da família é R$ 2.500. O máximo que a família pode pagar por mês é de 30% do orçamento, ou seja, 30% de 2.500. Então, o que nós temos que conseguir? Menor número de parcelas dentro dessa negociação. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem como é que nós poderíamos fazer essa negociação, o grupo 1 e o grupo 2. E depois eu volto com uma possível solução para depois se discutirem melhor com a professora ou com o professor em sala de aula.
Então vocês viram ali que eu não tinha deixado os critérios do banco, mas eu deixei ali para vocês verem que seriam os critérios mínimos que o banco necessitaria. Tem uma resposta só? Não, gente, tem várias respostas, desde que se adequem aos parâmetros mínimos do que a família pode pagar e que o banco vai aceitar, serão utilizáveis. Se vocês montaram os dois grupos ou se fizerem individualmente, não tem problema. Vamos ver uma possível solução que eu vou propor para vocês. Vamos lá então. Então, o grupo 1, que seria do endividado, que vai fazer a proposta ao banco, pagamento de R$ 1.200 à vista e pagamento de 9 prestações de R$ 733,34, que vai dar um total de R$ 6.600,06. Somando os dois, dá R$ 7.800, ou seja, vai ter um desconto sobre a dívida de R$ 2.200. Parece ser um bom critério, não é verdade? Agora nós vamos ter que ver se está dentro dos critérios, obviamente, do banco, né? E daí o critério vai ver se o banco está dentro dos critérios da ele, que é aquele critério que às vezes a gente não conhece, né? Então a gente tem que ir experimentando para ver até onde o banco nos aceita, né? Ele vai ver. Como o critério do banco era o quê? Que, voltando aqui para a gente ver aqui o critério do banco, tem que ser no mínimo 10% da dívida. A dívida era R$ 1.000, e o desconto máximo 25% e a prestação mensal 30% da renda família. 1.200 proposto, né? 1.200 dividido por 1.000, que era o que a gente queria, que é a prestação mínima, 12%. Então está acima dos 10% da dívida, então o banco aceitou nessa quesito. O valor do desconto proposto era R$ 2.200 para a família. Ou seja, 22%, portanto, dentro do critério, que seria 25%. O valor da prestação, R$ 733,33 centavos em relação ao valor da família, da renda família, que é 2.500, está em 29%, portanto, abaixo dos 30%, que é o comprometimento da renda familiar. Portanto, se os 3 critérios foram atendidos, então foi aceito pelo banco. Obviamente, voltando a falar, na hora que a gente vai fazer essa renegociação, dificilmente o banco ou a financeira vai abrir para a gente qual é a proposta mínima. Então, você tem que, sabendo bem do que você é capaz, tomar cuidado com aquele número de prestações, faz a primeira proposta. Você vai receber uma positiva, né, ou uma negativa a respeito da sua proposta. Recebendo a negativa, você já saca ali, ó, para lá. Se eles estão me oferecendo isso, quer dizer que eu posso oferecer um pouquinho mais abaixo, e você vai testando e fazendo uma negociação. Ou seja, você não vai aceitar a primeira proposta, então você vai negociando até você conseguir chegar num valor que seja interessante para você e para o seu credor. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre renegociação de dívidas, muito importante na nossa educação financeira. Espero que vocês tenham gostado e até breve.